Porque o peixe dipnoico é um peixe ósseo, um ostectídeo, que, portanto, tem bexiga natatória, e quando ele é dipnoico, a bexiga natatória é vascularizada, funcionando como um pulmão. A piramboia é um exemplo de peixe dipnoico. Então, como se fosse um pulmão primitivo, daí para a evolução de um pulmão, foi um pequeno passo evolutivo também. E se o animal vai ser terrestre, o pulmão vai capturar o oxigênio dissolvido no ar. Por isso que é necessário a presença desse pulmão. Quando nós falamos em anfíbios, por que o nome anfíbios? Anfi, duas e bio, vida. Então isso quer dizer que a maioria deles possui uma vida dupla, iniciando em água doce e posteriormente no meio terrestre. Por que vocês não podem se esquecer que o ambiente aquático dele é só de água doce? Porque a pele do anfíbio é uma pele permeável. Ele por ali também faz respiração cutânea. Quando um animal faz respiração cutânea, a pele é permeável. E ele vai produzir glândulas de muco. Se ele vivesse em ambiente marinho, o ambiente é hipertônico em relação a ele, então não seria possível essa sobrevivência, visto que eles iriam desidratar e morrer. Quando se fala em invertebrados, o invertebrado marinho é isotônico em relação à água do mar, mas o vertebrado não, por isso que ele é limitado a viver em água doce, certo? Posteriormente, vai viver no meio terrestre. Existem exceções de anfíbio que nunca saem de seu habitat aquático, como certas salamandras, e outros que estão sempre em ambiente terrestre, como as cobras cegas, mas ainda limitado ao ambiente terrestre seco, apenas iniciou a conquista do ambiente terrestre. Então, os ancestrais dos anfíbios adquiriram 4 patas, esqueleto mais reforçado, que sem o empuxo da água, somente com a pressão atmosférica, esse esqueleto tem que ser muito mais forte e a musculatura muito mais desenvolvida para facilitar a sustentação e a locomoção em ambiente terrestre. Mas eles ainda apenas iniciaram a conquista do ambiente terrestre. Por que não o ambiente terrestre? Porque eles são dependentes da água em muitos aspectos. Por exemplo, a respiração na larva ela é branquial. A fecundação é externa. A fecundação externa é quando os gametas se encontram na água. O desenvolvimento é indireto, forma a larva e a larva é aquática. Necessitam ainda na fase adulta de ambientes úmidos, pois realizam respiração cutânea, como eu falei para vocês. E por que eles têm que realizar respiração cutânea? Porque os pulmões ainda são ineficientes e não iriam suportar toda a carga de troca gasosa que ele necessita para a sua vida. Então, animais com fase larval aquática e fase adulta terrestre. Filocordados, subfilovertebrados ou craneados. São tetrápodes, são os primeiros tetrápodes, isso é uma novidade evolutiva. A simetria é bilateral, é lógico, ele é cefalizado, desde o plateamento é. Deuterostome, lembra o blastóporo da origem ao ânus. Equinodermos e cordados são deuterostomados. Celomados e enterocelomados. Equinodermos e cordados. Falamos isso na aula passada. Então, sobre o habitat, a distribuição geográfica dos anfíbios é limitada. Está relacionada às suas características fisiológicas, anatômicas e reprodutoras. Já falei, fase larval aquática, fase adulta na terra, mas restrita a lugares úmidos, porque a pele é permeável. Só vive em água doce, já expliquei por quê. Mas por que a maior diversidade de formas é em região tropical? Porque eles são animais pecilotérmicos, eles não mantêm a temperatura do corpo.
E para a atividade enzimática agir, é necessário que esteja numa temperatura adequada. Por isso que ele vive em região tropical. Veja bem, tropical úmida. Então, se falasse, onde é quente no nosso país? Lugar mais quente, lá na parte do norte e do nordeste. Mas aonde você vai encontrar uma maior diversidade de anfíbios? Na floresta amazônica e desde Caatinga, por um motivo óbvio, que todos os dois são quentes, mas somente ali na região amazônica é quente e úmido. Então você encontra anfíbios em regiões quentes, porém úmidas. Então, filocordados, subfilovertebrados, classe anfíbios. E aí nós vamos ver as ordens. Podes vem de pés, ápodas, sem pés. Então o corpo é alongado, cilíndrico, liso e de patas atrofiadas, popularmente conhecido como cobra seca. Urotela, uro é cauda dela, possui. Esses animais possuem cauda na fase adulta. Então ele tem 4 patas e cauda na fase adulta, é o caso da salamandra. É negação. Ura é cauda. Então, anura, eles não vão possuir cauda na fase adulta. Corpo com 4 patas e sem cauda é o caso do sapo, rã e perereca. Lembre-se, porém, que na fase larval eles possuíam cauda. Então, a ordem anura. Os anuros são representados por sapos, rãs e pererecas. Dentre os anuros, os sapos são os mais comuns no Brasil, existindo diversas espécies dele. Uma característica que chama a atenção dos sapos são as pernas adaptadas ao salto. Todo animal que tem perna adaptada ao salto, as patas posteriores são grandes e possibilitam grande impulsão, e as dianteiras pequenas e muito fortes, capaz de absorver o impacto do solo. Dessa forma, os sapos têm boa chance de fugir de seus predadores. Então vejam aqui, a pata é mais longa, a posterior e a anterior é menor. Vejam aqui eles saltando, olha o tamanho dessa pata, adaptada ao salto. E aqui, pata anterior pequena. As rãs possuem pernas semelhantes aos sapos, o que lhe permite saltar com eficiência. Além disso, as pernas traseiras são palmadas, isso é, possuem membranas interdigitais entre os dedos, característica que muito auxilia o nado. Aqui você está vendo uma perereca. Ela também tem membranas interdigitais, vejam aqui, só que nessas membranas nós vamos encontrar ventosas. Por elas possuírem ventosas, é que uma perereca pode subir, por exemplo, se entrar numa casa, num azulejo. Sobe em árvores. Isso facilita muito, porque vai aderindo à superfície que ela está se deslocando. Então, as pererecas possuem discos adesivos nos dedos, o que lhes permite a fixação em vários lugares, inclusive dentro das casas. São pequenas, saltam com eficiência e muitas delas são esverdeadas. Isso foi o que? Uma seleção natural, porque é um mecanismo positivo para se ocultar de predadores quando estão em galhos de árvore. Passam desapercebidas. Vejam a rã, as membranas interdigitais, nas patas traseiras, nas dianteiras ela não possui. Isso não ocorre em sapo, isso é uma adaptação ao nado. Aqui, apesar de ser chamado sapo veneno de flecha, ele é um anuro que vocês têm que ver que ele tem cor vibrante. Cor vibrante na natureza, principalmente no reino animalia, é um aviso de que é venenoso, e realmente ele é venenoso. Por que ele tem esse nome de veneno de flecha? Porque os índios capturavam esse tipo de animal usando folhas, para não tocar neles. E passava a flecha, a seta da flecha, no corpo desses animais, porque ele tem veneno.
E aí, quando eles davam fechado no animal, o animal morria envenenado. Só que é comum cair no vestibular falando sobre o seguinte, que se o índio se alimenta da caça morta pelo veneno do sapo, por que é que ele não morre? Vocês têm ideia por quê? Vocês se lembram que no ano passado estudaram sobre desnaturação enzimática, desnaturação de proteínas? O que é que pode provocar essa desnaturação, a perca da estrutura terciária? É o calor ou a mudança de pH. Então, como eles cozinham o alimento, então fica desnaturado, consequentemente perde a estrutura terciária. As pererecas possuem os adesivos, olha lá bem, e aqui é um sapo, que parece que ele tem um chifre. Não só as pererecas, mas os anudos em geral possuem capacidade de se adaptar dentro de certos limites à cor de sua pele do ambiente. Isso se chama mimetismo. Quem tem essa capacidade tem determinados tipos de células chamadas de cromatóforos, que acumulando ou dispersando dentro da célula esses pigmentos coloridos, eles têm a capacidade de imitar o ambiente. Qual a vantagem disso? Ele se torna menos visível aos olhos de seus predadores e também de suas presas. Quando nós falamos nos ápodes, são anfíbios alongados, vermiformes, sem pernas. Eles também são conhecidos como gimneufiônios. Os gimneufiônios são representados pelas cecílias, também conhecidos por cobra cega, por lembrarem uma cobra em seu aspecto externo e por possuírem olhos atrofiados que podem ser recobertos por membrana. As cecílias vivem em regiões tropicais, em ambientes aquáticos ou dentro do solo. Alimentam-se principalmente de minhocas e de insetos. Vejam uma cecília aqui, uma cobra cega, um ápode. Preste atenção, se fosse só o contorno, com os segmentos, a metameria, que vocês vejam que a metameria está evidente. Vocês teriam que prestar atenção no seguinte, porque não é uma minhoca. Então, na questão, falaria que ela é vertebrada, a minhoca é invertebrada. Certo? Vocês não estão vendo aí a presença do clitelo, que é aquela região onde está localizada o sistema reprodutivo do anelídeo, da minhoca. Quando nós falamos dos urodelos, os possuidores de cauda na vida adulta, então a cauda deles permanece no adulto. Esses animais também passam por metamorfose, que difere da metamorfose dos anúrios, não somente pela manutenção da cauda, mas também porque as primeiras patas a se formar são as dianteiras. Os anúrios são as traseiras. Os urodelos são representados pelas salamandras e pelos tritões. Algumas espécies de salamandras chegam a desenvolver pernas, mas não completam a metamorfose, principalmente se tiver uma mudança ambiental, mudando suas brânquias externas, não passando para a vida terrestre. Permanecem aquáticas com respiração branquial, embora ainda no estágio larval, atingem maturidade sexual. E é nesse estágio que se reproduzem. A larva se reproduz. É o caso do axolote, que vive nas águas frias das montanhas do oeste dos Estados Unidos. Então vejam, aqui está o tritão, aqui está uma salamandra, como isso aqui poderia cair também numa questão de vestibular. Se você só fizer o contorno, parece muito com a lagartixa, só que lagartixa é réptil, a pele é impermeável. Esta daqui tem pele permeável, porque ela é o quê? Ela é um anfíbio. Então é necessário prestar atenção no enunciado para não fazer erros bobos. Este axolote, vejam
que aqui, essa parte bem colorida são as brânquias. Aqui, no pseudobrancos, é o tipo de salamandra cuja metamorfose é incompleta e que se reproduz na fase larval. Vejam que as patas dianteiras estão sendo formadas primeiro. Aspectos anatômicos e fisiológicos. Sistema tegumentário. Como é que é a pele? São revestidos por uma pele resistente, úmida, porque tem glândulas de muco, com função respiratória, faz troca gasosa, respiração cutânea. Além das glândulas mucosas na pele, os sapos apresentam as glândulas serosas, ou paratoides, que são glândulas salivares modificadas, que produzem um líquido leitoso e venenoso, que serve como defesa contra predadores. Vejam bem, o sapo não espirra veneno. Ele não tem essa capacidade. Essa glândula para ele é uma defesa. Se uma cobra ou um animal for mordê-lo, ao pressionar a glândula, vai eliminar o veneno. Veja aqui que está sendo usada uma pinça, mas sapo não joga veneno em ninguém. Isso é uma história popular que vai passando de geração em geração e que faz com que as pessoas matem sapos. Só que eles não oferecem perigo, muito pelo contrário, são animais que se alimentam de insetos que são vetores de doença, certo? Então, isso daí de sapo espirrar veneno, vocês não acreditem que isso não é verdade. O efeito do veneno é irritante e tóxico, varia de uma espécie para outra. E ele tem características sistemáticas, significa que ele é uma das causas para fazer a classificação desses animais. O sistema digestivo é completo. Inicia-se pela boca, sem dentes e com língua bem desenvolvida. O estômago é grande, o intestino termina em cloaca, comuns aos canais geniturinários. Pessoal, ânus, defeca é para eliminar fezes. Cloaca é um verdadeiro buraco multiuso. Então, além de fezes, elimina urina e elimina gametas. Por isso que ele é geniturinário. Ele serve ao aparelho genital e serve ao aparelho urinário, além de eliminar fezes. Ele ainda apresenta pâncreas e fígado com vesícula biliar. Vejam a língua protáctil do sapo. Ele lança a língua, ele está aqui capturando uma mosca. Então, a constituição da língua dele é diferente da nossa. É presa na frente, ele dobra como se fosse a lâmina de um canivete. Aqui são os órgãos internos. Dá para notar aqui que ele é o quê? Um vertebrado, certo? Se tem testículo, ele é macho. Vejam que aqui na cloaca está eliminando fezes, aqui é o intestino, está ligando aqui ao rim para eliminar urina e também ao sistema genital para eliminar na mesma abertura todos esses produtos. A maior variedade de sistema respiratório que existe no reino animal é a da classe dos anfíbios. Na larva é branquial, no adulto é pulmonar e cutânea, sendo que a cutânea é a mais eficiente. Este é o pulmão do anfíbio, é um pulmão saculiforme em forma de saco. Vejam que a distância é grande, o ar penetra e tem poucas dobras, dificultando a troca gasosa, a hematose. Aqui eu quero que vocês vejam que está presente o pulmão. Só que ele também pode fazer trocas gasosas nessa região. Aqui é a língua dobrada, certo? Para dentro, como canivete. Então, quando ele pressiona o ar, ele pode ter troca gasosa bucofaringiana também. O sistema circulatório. Quando nós dizemos que a circulação é dupla, significa que ela tem dois trajetos. Coração, pulmão, coração. Leva o sangue venoso para o pulmão, tem troca gasosa, vem o sangue arterial para o coração. E o outro trajeto, coração, sistemas, coração. Sai sangue arterial e vai para os sistemas e volta ao coração como sangue venoso.
ela é fechada, então o sangue só circula dentro do coração e de vasos sanguíneos. E por que ela é incompleta? Porque ele tem 2 átrios e um único ventrículo, o coração é tricavitário. Como ele só tem um ventrículo, o sangue arterial e venoso se misturam, por isso que é incompleta, certo? O que nós temos que ver aqui? As hemácias são nucleadas, não são anucleadas como as nossas, e ovais, transportando a hemoglobina. Então, o pigmento respiratório é o mesmo nosso. Então, veja aqui. Quando você vê o coração do animal, mesmo nosso, o animal está deitado, por isso que aqui é o lado direito. Ele está no sentido contrário ao seu. Aqui é o átrio direito, aqui é o átrio esquerdo e aqui é o único ventrículo. Então, veja. O sangue venoso chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito e vai para os pulmões. Seria a pequena circulação ou circulação pulmonar. Aí no átrio esquerdo chega o sangue arterial que vem lá dos pulmões, passa para o ventrículo esquerdo e vai para a artéria aorta. Só que como só tem o ventrículo, existe uma mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso, certo? A mistura dos dois é pequena, porque tem trabéculas musculares, separações de músculo, existentes na parede interna do ventrículo, mas mesmo assim mistura o sangue. O sistema excretor, a excreção é renal, então eles possuem rins com 2 ureteres e bexiga urinária, que desemboca na cloaca. O produto de excreção é a ureia. O sistema nervoso, ele tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é constituído por um encéfalo que é pequeno e pela medula espinhal. O sistema nervoso periférico tem 10 pares de nervos cranianos e nervos raquidianos. Os olhos são desenvolvidos, possuem pálpebras. Aqui uma observação. O animal agora passou a ser terrestre. Para que serve uma pálpebra? Para lubrificar o olho. Quando o olho está ficando seco, a pálpebra pisca, fecha, contrai a glândula lacrimal e umedece o olho, certo? Então, você vai encontrar pálpebras a partir do momento que o animal é terrestre. E é lógico que ele vai produzir glândulas lacrimais, já expliquei para vocês que é para evitar o ressecamento do olho. Isso é uma adaptação à vida terrestre, pois protege e evita o ressecamento ocular. A visão é capaz de perceber apenas objetos em movimento, estando adaptada para captar os movimentos rápidos de suas presas. Quando o pessoal começou a criar rãs para consumo humano e eles passavam para a vida terrestre, precisaram fazer adaptações de comedouros com ventilação para que as rações ficassem pulando e eles conseguissem perceber o movimento para poderem se alimentar. Assim como os peixes, eles têm linha lateral quando eles estão ainda em fase de digerindo. Linha lateral vai ser um sistema que ele tem a captação de captar vibrações sonoras na água, está presente na larva, e se o adulto for aquático. Ele tem ouvido interno e médio, só que o tímpano fica ao nível da pele. O tímpano, então, fica assim, muito suscetível a perfurar, porque ele está logo em cima da pele dele. Para que serve? Para ampliar as ondas sonoras. Eles possuem fossas nasais e cheiram, eles têm o epitélio olfativo. Eles, quanto à reprodução, são animais dioicos, macho e fêmea, únicos 2 sexos. E entre eles pode existir ou não dimorfismo sexual. Às vezes você não separa qual é o macho e qual é a fêmea. A fecundação é externa. Por que falsa cópula? Eu vou mostrar para vocês no outro slide. E ela é dependente da água. O desenvolvimento é indireto. Por quê? Porque tem larva e a larva se chama genino. Eles são ovíparos. O ovo é aquático, casca fínica e apenas de anexo embrionário o saco vitelínico. Metamorfose, larva
cauda e brânquias. Adultos, patas e pulmões. Em salamandras tem neotenia. Lembra que eu falei que a larva tem a capacidade de reprodução? Por que é neotenia? Neo, novo. O novo se reproduz. Então veja aqui. Aqui os sapos estão em falsa cópula. Copular é fazer sexo. Parece que eles estão copulando, mas os adultos eliminam os gametas na água. O macho fica sobre a fêmea e o macho tem uma característica, sim, das patas dianteiras serem mais fortes para ficar abraçado na fêmea e auxiliar na hora da contração para eliminar os gametas. No mesmo momento, ele elimina os gametas, os espermatozoides dele na água. Portanto, a fecundação é o quê? Externa. Aí, na água, o ovo é fecundado. Aí tem o desenvolvimento embrionário, veja o girino. Surgem membros posteriores, os membros anteriores. No final da metamorfose não tem cauda. Praticamente ela vai sendo que reabsorvida. Ele não perde a cauda. Ele usa autofagia, usa os lisossomos dele para desmanchar a própria cauda. Aí o girino. Aqui a falsa cópula e os ovos daqui. Então o reflexo da cópula pode servir para uma diferenciação fácil entre machos e fêmeas, pois o macho abraça o antebraço de quem o segura, o que a fêmea não faz. A fêmea fica com as patinhas abertas e o macho contrai. Parece uva, né? Mas são ovos dos sapos. Aqui tritão com saco de ovos. E terminamos a nossa aula, lembrando sempre que é para frente que se anda, é para cima que se olha, e é lutando que se conquista. Tchau, moçada.